Boa noite, amigos, boa noite, alunos. 6 minutos com a mecânica quântica. Eu começo esse monólogo dizendo Enterprise, teletransporte. Essa frase icônica dos anos 60 era uma frase dita pelo Capitão Kirk da nave Enterprise, a primeira geração de Jornada nas Estrelas, que eu assisti nos anos 70, quando criança ainda, e que me empolgava muito sobre a série de ficção científica, né, que todos nós, garotos e garotas, que gostávamos de ciência ou não, assistíamos na televisão lá nos anos 70. Muito bem. O teletransporte é uma das últimas grandes a serem descobertas, né, da ciência contemporânea. Há 20 anos atrás, na Universidade de Sydney, na Austrália, foi feito um teletransporte em laboratório do momento do spin de um elétron, né, de um átomo, né, de um ponto para outro dentro do laboratório. Isso é muito irrelevante para o público médio, que muitas vezes nem sabe o que é o momento do elétron, o que é um spin de elétron, mas foi feito um teletransporte, né? Bom, mas na ficção científica, em Jornada das Estrelas, quando um grupo de pessoas da Enterprise se teletransportavam da nave para um planeta onde eles iam fazer alguma investigação dessa natureza, aquilo ali ainda estava sendo um estudo de perspectiva, né, científica, né, mas naquela época era apenas uma série de televisão. Tá? Mas, de uma forma paralela, da mesma maneira que o Capitão Kirk era teletransportado para um planeta e ele pegava um intercomunicador, levantava a antena e falava com a nave, ali estava a telefonia celular começando a ser pensada pelos cientistas, que hoje é algo absolutamente comum, tanto é que eu estou falando com os senhores, né, por um aparelho celular e com imagem, etc, etc, que também era protagonizado na série de Jornada nas Estrelas, onde também o Capitão Kirk falava pelo intercomunicador e também olhava as pessoas dentro da Enterprise e ele naquele planeta, né, que estava explorando, etc, etc. Bom, enfim. Mas vamos aos problemas do teletransporte à luz da mecânica quântica, onde eu posso talvez tentar explicar isso e poder talvez entender isso. Entre vários problemas do teletransporte, né, existem dois que são balizados, que são amparados, né, e são discutidos pela mecânica quântica ortodoxa, né, ou seja, aquela mecânica quântica do século XX que eu tanto gosto, que tanto eu estudo. O primeiro problema é o princípio da incerteza de Heisenberg. Na mecânica quântica, isso vai de contra ao teletransporte. Por quê? Rapidamente, já falei isso várias vezes no meu canal de mecânica quântica no YouTube. O princípio da incerteza de Werner Karl Heisenberg, que ganhou o prêmio Nobel em 32, ele dizia o seguinte: ou se pode determinar posição, ou se pode determinar velocidade. As duas coisas não, né? Ou você tem a posição da partícula, né, do elétron, por exemplo, ou você tem a velocidade dele, ou seja, o seu momento, né, no átomo. As duas coisas ao mesmo tempo você não consegue entender pela mecânica quântica ortodoxa de Karl Werner Heisenberg lá no século XX, né? Ou eu tenho a posição do elétron no átomo, né, na sua função de onda, ou eu tenho a sua velocidade, o seu momento, né, massa vezes velocidade, né, sobre h vezes h, né, π ao quadrado, né, por exemplo, né. A incerteza é uma função de onda, é o comprimento de onda, então seja lambda igual ao momento P vezes H, que é a constante de Planck, 662 vezes 10 elevado a menos 7 vezes segundo, ou 662 vezes elevado a menos 34 joules vezes segundo. Ponto, né? Saber lambda, que é o comprimento, e saber P ao mesmo tempo, não é possível para o teletransporte. Então,
temos que criar um compensador da incerteza de Heisenberg. O que é o compensador? Seria uma equação matemática em que você conseguiria ao mesmo tempo quebrar Heisenberg, fazendo com que a posição e o momento do elétron, né? E daí você expande para partículas, para moléculas, para células e até para mim. Que esse compensador conseguiria fazer com que eu conseguisse me teletransportar, ou seja, teletransportado de um ponto A para o ponto B, e eu surgisse com a minha massa e com o meu comprimento de onda naquele outro ponto. Porque do contrário, eu seria teletransportado, saberia a minha velocidade, mas eu me encontraria no outro ponto sem uma cabeça, sem meu braço, sem meu olho. Seria uma aberração eu sendo teletransportado. Esse é o primeiro problema a ser discutido, que não tem uma solução. O segunda questão ou problema é o entrelaçamento fotônico ou entrelaçamento quântico. Ou seja, duas partículas, vamos pensar, dois elétrons, eles têm uma conjunção, ou seja, de identidades, né? Onde o seu momento, o seu spin, né? a sua energia cinética e potencial tem uma contrapartida de um outro spin, de um outro momento quântico, né? Ou seja, se eu não teletransportar os dois, não ocorre o entrelaçamento fotônico, né? E daí nós conhecemos isso por fenômeno fantasmagórico, que falou Einstein, ou seja, Einstein disse lá em 1949, se não houver uma quebra da mecânica quântica, nós não conseguiremos entender como duas partículas conseguem se teletransportar. Ele não usou essa palavra, mas quando duas partículas conseguem estar em dois lugares ao mesmo tempo, com suas identidades. Né? De toda forma, né, seja o entrelaçamento fotônico, ou seja, o fenômeno fantasmagórico de Einstein, ou seja, a contraposição, né, ou você quebrar, né, o princípio da incerteza, nós não conseguiremos nunca fazer um teletransporte e que isso poderia quebrar uma série de barreiras dentro da ciência. Vamos viver para poder um dia ver. Vamos olhar para poder um dia aprovar e a mecânica quântica poder ser relativizada, né, com as forças que elas possam, né, determinar. Boa noite, boa sorte. Eu vou me teletransportar. Tchau!